O que é a filosofia e o que ela estuda? Na verdade, essa é uma questão, gente, que é até simples. A filosofia, ela é o amor à sabedoria. Ela é o amor ao conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, o pai da filosofia, Sócrates. Uma das principais características de Sócrates era a humildade. O Sócrates, ele vivia em um tempo em que estava na moda os sofistas, e eram pessoas que estavam apenas interessadas em vencer discurso. Mediante a isso também, os alunos dos sofistas acabavam aderindo parte dos seus vícios. Então, havia uma afetação de intelectualidade, havia uma uma falsa intelectualidade muito grande na Grécia Antiga da época de Sócrates, pessoas que fingiam saber coisas que não sabiam, pessoas que fingiam que eram coisas que não eram, que fingiam ter virtudes que não tinham. E Sócrates, ele era aquela pessoa que ele sabia a verdadeira medida da sua inteligência, sabia a verdadeira medida da sua sabedoria, e é dele que surge essa frase: eu só sei que nada sei. Ou seja, Sócrates, ele era um cidadão humilde, e a humildade era a base da sua filosofia, e era o que tornava ele um homem tão sábio. Por quê? Porque a humildade, diferentemente do que as pessoas normalmente acham que é a humildade, ou da falsa humildade, não é você se rebaixar, mas é você reconhecer a realidade. Era isso que Sócrates fazia. Sócrates reconhecia a realidade. E a reconhecia muito bem, por sinal. E ele tinha amor pela realidade. Ele queria expressar a experiência da forma como ela verdadeiramente se dava. Então, assim, a filosofia nada mais é do que isso. E, não obstante, as experiências que os grandes filósofos tiveram, na verdade, são experiências que, para a maioria das pessoas, já ocorreram. Às vezes é algo até trivial. Eu mesmo me lembro, e aqui eu. Assim, Deus me deu uma capacidade que, tipo, a minha memória de curto prazo, ela não é muito boa. Porém, a minha memória de longo prazo, ela é excelente. De modo que, às vezes, eu não me lembro daquilo que aconteceu ontem, às vezes eu não me lembro direito daquilo que aconteceu semana passada, mas eu me lembro muito bem de coisas que aconteceram quando eu tinha 2 anos de idade. Eu me lembro muito bem de coisas que aconteceu quando eu era, assim, uma criança muito nova, muito, muito nova. E eu estudando filosofia, muitas vezes eu vendo ali a experiência que aqueles filósofos tiveram, eu vendo o jeito que eles articulam aquelas ideias, eu me lembro de certas percepções que eu tive quando eu era criança, e aí eu penso, nossa, se eu tivesse prestado atenção. Na verdade, se eu criança, se eu tivesse os mecanismos de linguagem necessários, se eu tivesse as ferramentas necessárias para de fato poder prestar atenção naquela experiência que eu tive, eu seria um filósofo. Eu seria um sábio. Eu me lembro que eu muito, muito, muito novo, talvez eu tivesse uns 4 anos de idade, eu já tinha pensado em uma tese muito, muito parecida com, por exemplo, a teoria do primeiro motor de Aristóteles. Eu já havia pensado que esse negócio de que você tem sempre um ser, um ente físico que está gerando movimento e está transformando potência em ato, ele é insustentável, porque você acaba entrando em um ciclo infinito. De modo que precisa de que haja algum ente que seja potência pura e que move-se a si mesmo, ou seja, ele gera movimento, mas sem ser movimentado por nada, e que por definição esse ente seria Deus. Eu me lembro que eu criancinha, muito, muito criancinha, eu tinha pensado em algo muito parecido com isso. E aquela expressão papai do céu me ajudou muito, porque ela assim, nossa, se Deus é meu pai do céu, e se todas as coisas vieram de alguma coisa,
vieram de alguma coisa antes, tipo, eu vim do meu pai veio do meu avô por sua vez veio do meu bisavô veio do meu tataravô. Então, se para tudo no universo funciona assim, da mesma forma como creem, por exemplo, os evolucionistas, ah, assim, vai precisar que em algum momento exista uma espécie de papai do céu. Um pai que não teve pai. E eu me lembro que eu ficava imaginando, né? Nossa, e se Deus tiver um pai? Ia ficar depois. Mas esse pai de Deus, e se ele tivesse um pai? E se ele tivesse um pai? E se ele tivesse um pai? E isso ficava infinito na minha cabeça. Não, tem que ter um momento que para.